Oi, meus amores, estamos de volta. E agora, definitivamente, precisamos fazer uma pausa por causa de alguns compromissos profissionais, mas agora já conseguimos organizar tudo para voltarmos aos nossos compromissos com o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, e estamos começando hoje o capítulo 3. O capítulo 3 tem como título Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. São 3 sessões: a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Hoje vamos começar as primeiras questões da sessão A Alma Após a Morte. A questão 149 traz a seguinte pergunta: que sucede à alma no instante da morte? O que acontece com eu, Rogéria, que nesse momento estou encarnada, quando chegar o momento da minha morte, da morte do corpo físico? E os espíritos respondem aquilo que nós já entendemos como sendo quase que óbvio, direto, pelo entendimento comum que nós trazemos, né? Volta a ser espírito, ou seja, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, Allan Kardec começa, com essa pergunta. Aliás, os espíritos começam, através dessa pergunta, reforçando aquela ideia já apresentada anteriormente, de que a alma é o espírito encarnado, é o espírito que está momentaneamente vinculado a um corpo físico aqui na matéria, e de forma direta, consequência direta, eles recordam que quando a alma se separa do corpo durante o momento da morte, essa alma, que era um espírito momentaneamente encarnado, momentaneamente afastado do seu lugar de origem, volta para o mundo dos espíritos. O espírito volta a ser aquilo que ele é em essência, sem a necessidade de um corpo físico para se manifestar. Primeira questão que ele vai apontar para a gente, que eles vão apontar para a gente. Segunda pergunta é dividida em 3 partes, porque ela tem a questão A e B dentro dela. Primeira questão, 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Vamos lembrar aqui que Allan Kardec, volta e meia, toma novamente, retorna a alguns temas já tratados anteriormente, exatamente para não deixar margem de dúvida alguma. Lá atrás já tinha sido abordada a questão do panteísmo, e dentro desse conceito, dentro da apresentação trazida por ele, foi recordado que o panteísmo é aquela ideia que diz que nós somos parte do grande todo e que quando acaba essa nossa experiência corpórea, nós retornamos para esse grande todo. Qual é o problema que tem nessa ideia? É que nós perdemos a nossa individualidade. Eu, Rogéria, deixo de ser Rogéria e passo a ser simplesmente um fragmento que havia se apartado, que havia se separado momentaneamente desse algo mais. Num outro momento lá atrás, Kardec vai lembrar numa das notas, até explicando, completando a informação dos espíritos, ele vai lembrar cada um de nós de que essa ideia não estaria de toda equivocada quando nós nos recordamos do conceito de fluido vital, ou a explicação que ele vai trazer do fluido vital enquanto o elemento necessário para se manter essa máquina, o combustível necessário para se manter essa máquina corpo viva, e esse fluido que faz parte do fluido cósmico universal, que não é destruído nunca, que não se perde nunca, mas que sofre uma série de transformações, ele sim voltaria para essa grande massa, para esse grande conjunto, que é o fluido cósmico universal. Então, só para a gente deixar bem claro, o entendimento da pergunta. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Ele está exatamente, cutucando de novo, voltando àquela questão do panteísmo. E os espíritos retornam também a mesma resposta. Sim, jamais a perde. Eu, Rogéria, nunca deixo de ser Rogéria por fazer parte do mundo dos espíritos. Eu nunca vou perder essa individualidade. Eu vou, vamos dizer assim, adquirir outras, o que eles dizem, personalidades no entendimento de outras histórias, dependendo de cada encarnação que eu tiver. Hoje eu estou Rogéria, mas essa
esse conjunto de características que fazem de mim o que eu sou, isso daí não deixa de existir. Que seria ela se não a conservasse? Eles terminam essa resposta com essa pergunta. O que seria a alma se não conservasse essa individualidade? A gente se perderia, né, no tempo, no espaço, no conjunto todo das coisas. Na questão 150A, ainda dentro desse entendimento, né, da individualidade, Kardec pergunta aos espíritos: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Tudo bem, eu já entendi que ela vai continuar existindo, só que o que me identifica aqui na matéria é esse corpo material, que fala que eu tenho esse tipo de fisionomia, essa cor de cabelo, essa cor de pele, uma determinada estatura. Isso me identifica, né, de forma mais imediata. Se eu não tenho o corpo material, como que eu posso identificar, como que eu posso comprovar a individualidade da alma? E aí os espíritos respondem o seguinte: a alma, né, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação. 2 pontos. Seu perispírito. É interessante, primeiro, que ele define aqui, né, como sendo um fluido. E isso ele está querendo se referir, existe uma característica semimaterial, a gente já estudou sobre isso lá atrás, mas ele está se referindo aqui, os espíritos estão se referindo a essa característica mais leve, mais fluídica, não tangível, não palpável, né, do perispírito. Nós perdemos o corpo físico, mas cada um de nós, após a extinção da vida na matéria, continua com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito. E esse perispírito, se formos pensar assim em questões dos sentidos, né, em questões sensíveis, ele pode ser identificado do outro lado da vida. Então seria uma das formas de comprovar a individualidade de cada um de nós. Mas Kardec não se dá por satisfeito. E aí ele continua na questão 150b. A alma nada leva consigo deste mundo? E é aquilo que o ditado popular sempre fala, né? Olha, a gente não leva nada daqui, não vai levar ouro, não vai levar riqueza, não vai levar nada. E aí Kardec está querendo lembrar, a alma nada leva consigo deste mundo? Eu saio daqui, Rogério, não levo nada daqui? E aí os espíritos respondem assim: nada. De matéria, a gente não leva nada. A não ser a lembrança, ou seja, tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer vai nos acompanhar. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida, conforme o uso que a alma fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Melhor compreenderá o quanto que é pequeno, o quanto que são pequenas, né, todas as coisas materiais. E é interessante também essa colocação, porque traz para a gente uma dimensão também que é muito importante, que tem a ver com, isso vai ser trabalhado em outros momentos, né, com a ideia de céu e de inferno. São essas lembranças, boas ou ruins, cheias de doçura ou de amargor, construídas por nós durante a vida, que vão determinar a nossa existência logo após a morte, no sentido de se encontrar um céu ou de se encontrar um inferno. É o resultado daquilo que a gente fez. É como que eu intimamente me encontro. Questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Ele perguntou lá atrás da individualidade, ele perguntou do que a gente leva, ele perguntou do que se pode reconhecer ou não, né? De como que se pode reconhecer ou não essa individualidade, mas aí ele volta para fechar o tema. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo espiritual? E aí os espíritos também, para fechar, vão trazer a seguinte resposta. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Primeira coisa, nós voltamos sim para um certo todo, não aquela ideia de panteísmo apresentada antes. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Eles aproveitam para
fechar aquele assunto, mas para abrir outra possibilidade de discussão. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante conservas sempre a tua individualidade. Nós, quando estamos no conjunto, numa comunidade, num grupo, nós fazemos parte desse grupo, mas nós não deixamos de ser quem nós somos. E aí eles, vamos dizer assim, fecham essa questão das opiniões, apesar de não encerrar completamente a discussão em torno da individualidade da alma após a morte. Mas isso nós vamos deixar para a nossa próxima conversa. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.